obras. Quem deu uma lidinha já vai dar para entender, né? Aí você pode puxar a cortina, fazendo favor, né? Nós vamos estudar o pacto de obras. Mas antes de nós estudarmos o pacto de obras, nós vamos recordar um pouquinho, rapidamente, a lição primeira, porque senão não dá para a gente dar continuidade, né? Então, eu vou ter o privilégio, porque o nosso Renan lá vai colocar alguma coisa para a gente acompanhar. Na lição passada, nós conhecemos a palavra pacto. Lembram-se disso? Pacto. O significado da palavra pacto é uma garantia. Deixa ele colocar para a gente falar. É uma garantia, é uma aliança. Olhe bem, então, pacto quer dizer aliança. Na teologia reformada, usa-se a palavra pacto. Mas na Bíblia, vocês não vão encontrar a palavra pacto. Então, pacto é para os reformadores, para os teólogos, para facilitar o estudo, para aprofundar o estudo. E como nós estamos na teologia reformada, nós temos que usar a mesma palavra, conhecer as palavras dos reformadores, que nos facilitam a entender mais a palavra do Senhor. Então, guardando pacto, quer dizer aliança, é uma garantia. Entenderam até aqui? Eu não quero que ninguém esqueça a palavra pacto. Pacto não está na Bíblia. Vocês podem olhar de ponta a ponta, não vão encontrar essa palavra. Mas quer dizer aliança. E nós vamos estudar, então, 3 pactos. O pacto da redenção, o pacto de obras e o pacto da graça. Veja bem, o pacto da redenção é antes da criação. Abre a Bíblia em Gênesis 1. Nós vamos estar só no Gênesis hoje, então é bem fácil achar. Gênesis 1. Olha como ela começa, Gênesis 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele fala no princípio. O que quer dizer? Eu tenho a Bíblia, se eu fizer, eu não sei, faz de conta que eu não conheço a Bíblia. Mas para eu chegar a conhecer, eu tenho que abrir e ler, não é assim? Então, redenção é isso. Antes da criação, estava somente Deus. Deu para entender? Então, é redenção. Nós não vamos falar esta parte da redenção. Por quê? É uma aliança antes da criação. E esta aula será dada domingo que vem. E o nosso professor será o Alberto. Fique em pé, Alberto, fazendo um favor. Quem não conhece o professor Alberto, hoje ele veio mais para frente, que bom. E domingo que vem ele vai estar aqui. Domingo que vem ele vai estar aqui à frente, então ele está chegando. Tá bom? E ele que vai ser o nosso professor. Quem ainda não o conhece, no término da aula, dê um abraço, porque ele será o professor da aula que vem. E ele vai ser responsável pelo pacto da redenção. E hoje nós vamos estar estudando o pacto de obras, a criação. E nas próximas aulas, o pacto da graça. É uma aliança que começa lá no Antigo Testamento e vem chegando até nós, passa o Novo Testamento e até nós. Então, entenderam? 3 pactos, mas que envolve toda a nossa Bíblia. Sim, eles não têm assim uma ordem certa, mas nós precisamos conhecer a criação, aquilo que Deus fez, para que a gente possa entender antes dele. Deu para entender? Se eu não falar nas obras aqui, na criação, eu vou
vou ficar assim, sem pensar. Então, é uma barreira para a gente estar entendendo. Nós vamos começar a criação, o estudo da criação, mas existe alguma coisa atrás de nós. É para que a gente fique bem esperta, né? Deu para entender, então? Então, na obra da criação, olhando na apostila também, tem uma pergunta: o que seria um pacto, uma aliança? Então, essa palavra pacto que a gente conhece, que agora a gente aprendeu o que quer dizer aliança, o que seria na nossa vida real e dentro da palavra de Deus? Quando eu falo aliança, eu lembro de casamento, né? No casamento, antigamente não tinha esse contrato, né? A gente casava com união de... como que a gente casava antigamente? União de bens, não é? Não tinha separação, não é isso? Tinha separação? Não, casava sem pensar em alguma coisa, né? Muito obrigada por essa palavra. Pensei tanto, não conseguia lembrar. Completou. Então, nós casávamos, eu casei naquela época lá, com comunhão de bens. Hoje, não. Tem muita gente que faz um contrato, não é? E esse contrato, quando fala contrato, o que eu tenho no contrato? É bem explicadinho. Para o homem e para a mulher. Então, tem cláusulas que tem que obedecer. Né? Então, deu para entender nessa parte? Também, além do casamento, a gente pode falar assim, quando aluga uma casa, não tem o locatário, dona da casa, do terreno, alguma coisa, eu vou alugar para o inquilino. Aí eu tenho que pôr cláusulas, não tem? O que ele tem que, o que o inquilino tem que cumprir, o que o locatário tem que cumprir e o que o locador também quer. Então tem o cumprimento de duas partes. Agora, lá no Antigo Testamento, quando a gente olha no Antigo Testamento, era diferente. Lá no Oriente, no tempo dos reis, lembra do rei Saul, Davi, Josias e aqueles reis terríveis que acabavam com as pessoas? Era o rei conquistador. Ele queria conquistar, não é? Mas e tinha o conquistado, que era o servo, aquele que servia o rei. Então, olhe bem, o rei conquistador e o conquistado. O rei conquistador, ele impunha regras, impunha leis. E o conquistado? E o servo? Ele tinha que obedecer. Então, era diferente. Vocês perceberam o contrato como é diferente? O contrato da época do Antigo Testamento, né? Então levava-se a alguma coisa mais difícil, levava à morte. Quando o servo não cumpria as ordens do rei, ou ele era castigado, ou ele era morto, né? Então, aliança, esse pacto, olha, o rei conquistador e o conquistado era o servo que as regras impostas, quando não cumpriam, ele era morto. E continuando ainda Oi? Não havia igualdade como no casamento, não é? A coisa era mais difícil esse contrato. Não era nem contrato, as pessoas eram servo e tinha que obedecer, né? Não tinha outra palavra. Não obedecendo, ele seria morto. Então, mas com Deus, quando ele fez esta aliança com o homem na criação, será que foi tão rígido assim? O que vocês acham? O pacto que Deus estabeleceu com Adão. Vamos em Gênesis 2,15. Gênesis 2,15. A minha Bíblia é nova, viu, gente? Por isso que ela está difícil de virar. 2,15. O Senhor Deus tomou o homem
e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Será que a ordem é a mesma coisa? O Deus criador, o Deus conquistador, nos fez igual os reis do passado? O que vocês acham? Não, não é? Olha, ele estabeleceu alguma coisa difícil para nós? Ele tomou o homem, olha o cuidado que ele fala aqui, não sei na outra versão, e colocou-o no jardim do Éden. Olha o amor de Deus para com o homem. O Deus, o nosso Deus, o nosso Deus conquistador, ele viu o homem de outro jeito. Esse é o plano de Deus. Ele trouxe para o homem, vire a apostila agora. Deus oferece uma aliança com as pessoas, com Adão. Então ele não fez como o rei conquistador e com o servo. Ele fez ao contrário. Ele é o Deus conquistador. Nós somos a criação dele, mas ele nos fez com amor. Olhe na segunda página, na página número 11, para você estar acompanhando. Então, Deus não é impiedoso. Deus, ele tem compaixão do homem. Então, por isso que ele tomou, olha a palavra gostosa, ele trouxe o homem. Ele trouxe com amor o homem, né? Então, a bondade de Deus já começa lá na criação do homem. E agora vem a pergunta: um pacto no Éden. Continuando com a Bíblia aberta, abram em Gênesis 2, 16 e 17. Gênesis 2. Todo mundo abriu? 16 e 17. Vejam lá. O Senhor, eu vou ler o 15 para a gente poder continuar. O Senhor Deus tomou o homem, o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Agora vamos para o 16, né? O Senhor disse ainda, não é bom... Espera aí um pouquinho, deixa eu ver se eu estou lendo certinho. 16, 17. É a minha tradução que está errada. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo... Deixa eu achar isso aqui para vocês. Quem achar para mim? É. Eu não sei o que está acontecendo aqui comigo, mas é o Gênesis 2, 16 e 17. Se eu não encontrar, vocês encontram aí, eu vou ler o que eu achei. E ordenou o Senhor Deus ao homem, procurem na Bíblia para mim, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que delas comeres, certamente morrerás. Acharam? Qual o número? 16, 17. Desculpa, gente, é que eu não estou enxergando. Está aqui. De toda árvore do jardim você pode comer livremente, isso mesmo. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Por quê? No dia em que dela comer, você certamente morrerá. Esse foi o pacto, essa foi a aliança que Deus fez para com Adão. Vamos ler outra vez bem devagarzinho para a gente achar qual é a aliança. Onde está a aliança? Eu vou ler, vocês vão estar pensando. Qual é a aliança que Deus fez com Adão? O Senhor Deus tomou o homem... Estou lendo 16? E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Onde está a aliança? Então, de obediência. Mas aqui nesse texto, onde você achou
aonde está escrito aliança? Está escrito aliança? Não está escrito. Você vai achar. Onde está? Leia para mim um pedaço. Tomou o homem e colocou no jardim, tudo certo. E de que mais? Eu quero ver aliança, ainda não foi aliança. Continua. E colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E continua lendo para mim. Eu quero aliança. E o Senhor Deus ordenou ao homem. Olha onde está a aliança. Pode falar. Mas se ele mandou, é uma aliança, né? Não é uma aliança? Ele usou, não aparece a palavra aliança, mas nós entendemos que se ele deu uma ordem, é um contrato, né, que ele estava fazendo. Não está fazendo um contrato? Aí ele fez um contrato. Olha, Adão, você pode ficar nesse jardim fazendo o que vocês quiserem, não é? Já pensou que delícia ele estar naquele jardim maravilhoso, conversando com Deus vindo de manhã e à tarde conversar com ele, numa coisa maravilhosa? Seria muito bom se acontecesse isso, mas ele deu uma ordem, ele fez um contrato. Pode falar. É o rei. Quem é o rei? Isso. E ele mandou, ele é o rei conquistador. É o rei conquistador. Ao vivo, é uma coisa. De manhã ele não ia conversar com ele, e à tarde também. Então, entenderam qual é a aliança? Ele é o criador de todas as coisas. Água. Exatamente. Olha aí. Ele já adiantou. Então, o rei conquistador, ele deu uma ordem, ele fez uma aliança com Adão, mas se Adão não cumprisse, o que iria acontecer? Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. É isso aí a teologia reformada. Ele quer que a gente entre lá e entenda. Deu para conhecer, para entender isso aí? Então, nós sabemos que agora, quando Oséias, lá no livro de Oséias, não precisa achar, porque na nossa apostila tem, Oséias falou assim, quando ele estava profetizando, ele diz assim, mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Olha, então, ele está se referindo que isto que está escrito na Bíblia é uma aliança, é um pacto que Deus fez com Adão. Entenderam até aqui? A gente só lê a apostila, às vezes a gente não dá para entender, né? Então, olha, voltando outra vez, nós temos a aliança, e se Adão não o cumprisse, ele certamente morreria, né? Esse morrer não era morrer físico, mas era espiritual. Então, esse foi o pacto do Éden, na página 11. Quando vocês lerem, pode falar. Mas não teria vida eterna, nós já vamos falar já isso. Ele não teria vida eterna, né? Então, ele cumpriria, mas ficaria naquela tensão sem a vida interna, sem poder. Vou desobedecer ou não? Já nós vamos chegar a isso. Eu só quero que vocês entendam, então, esse pacto que teve. Entenderam o que é o Deus conquistador e nós conquistados? E na Bíblia dá para ver bem certinho? Agora eu vou repetir outra vez para que a gente guarde bem. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, olha a ordem,
olha a cláusula: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento, mas tem um mais aí, viu? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, lá no meio do jardim, você não deve comer. Essa é a cláusula. E a consequência: se você comer, você, no dia que fizer isso, certamente morrerá. Então, esse é o pacto do Éden, na apostila na página 11. Continuando agora faz... por que Deus fez um pacto? Por que Deus fez um pacto? Agora vem a resposta. Imagine, então, primeira coisa, Deus fez um pacto para que a gente tenha vida eterna. E também, são duas coisas. Ele fez o pacto para que a gente tenha a vida eterna e receba as bênçãos. Porque se não receber as bênçãos, não é? E ele começa lá, Gênesis 2:7. Agora procurem aí. Eu vou olhar aqui porque meu... 2:7. Então, no 2 aí, 7, ó. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, como foi a formação do homem? Vocês perceberam? Primeira coisa. Então, este homem é que Deus colocou no jardim. Imagina, para ganhar a vida eterna, colocou naquele jardim a proibição, não é? Então, quando ele colocou Adão naquele jardim, é como se fosse uma pessoa que está conhecendo alguma coisa. Porque ele formou, imagina a gente quando entra num espaço que a gente não conhece. O que acontece? A gente admira tudo, não é assim? É ou não é? A gente vai olhando os detalhes. Tem gente que olha detalhes, né? Vai olhando. Onde que eu estou? Vai olhando tudo, vai detalhando. Imagina Adão, gente. Ele foi formado lá e Deus o colocou lá. Ele teria que obedecer, porque Deus deu uma ordem, né? E aí, ele teria que ser... ele era perfeito, não é? Adão era perfeito. Olha lá como que ele falou. E no 7... cadê? E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou ser vivente. Então, aqui não tinha pecado. Tinha alguma coisa errada? Não. Mas Deus estava preparando para nós, a vida eterna. Estava preparando para nós a vida eterna. Senão, nós iríamos morar naquele lugar maravilhoso, que nós também teríamos que andar tudo com medo de desobedecer, não só o Adão, mas nós, né? Então, Deus nos mostra que a gente tem que confiar em Deus. Temos que confiar em Deus. E aprender também a depender somente de Deus. E por meio de Deus, a gente tem, através de Deus, porque Deus em primeiro lugar, porque Deus é que nos criou, Deus é que nos chama. Então, Ele deu a Adão a aprendizagem. Ele estava aprendendo ali no jardim do Éden a obedecer ao nosso Deus, para que ele pudesse receber a vida eterna. Agora a gente fica pensando, se Deus, ele fez essa aliança com Adão, e se Deus não tivesse feito essa aliança? Como seria? O autor aqui diz assim, se Deus não tivesse feito essa aliança com Adão, teria ainda assim o direito de simplesmente ter exigido obediência. É isso que eu falei, nós tínhamos que ser obedientes. Só isso, só isso. E ele pergunta então aqui, o que seria a vida eterna? O que seria a vida eterna?
se a gente não tem a vida eterna, só obedecer, obedecer, obedecer a Deus? Como seria essa vida eterna? Vocês já pensaram? Nós, quando Adão pecou, quando ele foi destituído da glória de Deus, ele teve que vir lavrar, trabalhar, toda aquela coisa, nós perdemos a glória de Deus. Mas Deus teve misericórdia no caminhar da vida. Quando a gente lê a palavra de Deus e vamos caminhando, 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 nós vamos ver que Deus mandou o seu filho e teve misericórdia de nós. E mandou o seu filho para nos salvar. Então nós temos esse direito de salvação, porque esse Deus maravilhoso deu o seu filho unigênito. Eu tenho que aceitar Jesus Cristo como meu Salvador. Eu tenho que arrepender dos meus pecados. Deus nos perdoa para que quando nós morrermos, nós tenhamos a vida eterna. Isto. E então a vida sem Deus, a vida sem a vida nossa sem esse objetivo de vida eterna não tem valor nenhum, tem? Ele não permitiu. Adão diz. Vamos discutir isso. O que vocês acham, gente? Deus permitiu? Exatamente, o livre-arbítrio. Eu posso escolher. Você não pode escolher? Ele é soberano, mas você pode escolher. Ele não está forçando você a aceitá-lo. Ele não impõe, exatamente. Ele não está forçando você. Exatamente. Então, Adão escolheu livremente de desobedecer ao nosso Deus. E nós lembra que a gente tem o nosso inimigo nos cutucando toda hora, né? Então, essa porque Deus fez este pacto. Porque Deus fez este pacto, então a primeira coisa, o primeiro pacto é da vida eterna. E se Adão não desobedecesse, nós iríamos ficar também na corda bamba. Não é mesmo? A gente ficaria com medo de desobedecer ao nosso Deus. Afinal de contas, Deus é o Criador de todas as coisas. Até aqui entenderam, gente? É a lição, a nossa lição é uma lição difícil. Por isso que nós estamos estudando a teologia reformada. Então, o primeiro pacto foi esse, da vida eterna. E o segundo, das bênçãos. Nós podemos gozar das bênçãos que o Senhor nos deu, né? Depois de acontecer tudo, depois de Adão desobedecer, não é? Nós ainda temos esse privilégio, porque Jesus veio ao mundo e Deus, o Deus criador de todas as coisas, o nosso Deus, ele deu, então, esse privilégio da gente ter bênção. Bênção na família, bênção em todos os lugares, né? Aqui é o final, viu, que eu coloquei, é o vínculo, é o nosso castigo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente, lembrando então a nossa aliança, pode passar, viu? Agora, depois de colocado a vida eterna e o homem sem a vida eterna e as bênçãos, agora nós temos alguns mandatos, algumas responsabilidades dentro da palavra de Deus. Algumas responsabilidades. Então, se a gente... a responsabilidade dentro da teologia reformada, essas responsabilidades chama-se de mandatos, de mandamentos. Mandatos ou mandados
e mandamentos. Quando eu falo em mandamento, eu lembro lá de Moisés, né? Lá atrás, depois da criação. Mas nós vamos ver antes da criação. Quais foram os mandamentos que Deus deu para nós? Então, vocês vão abrir voltar em Gênesis 1, 27. Volta lá. 1, 27. Vou enxergar para poder. 1, 27. Acharam? Assim Deus criou, acho que eu não coloquei. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra, sujeitem-na. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso servirá de alimento para vocês. Nós vamos encontrar 3 mandados aí, ou 3 mandamentos nesse versículo. Olha, o mandamento social, o mandamento cultural e o mandamento espiritual. Nós vamos procurar primeiro o mandamento social, numa sociedade. No que eu li aí, vamos outra vez. Vocês vão procurar para mim qual é o social. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso servirá de alimento para vocês. Onde está o social? Oi? Fala alto para escutar. A família, olha lá. Façamos E Deus criou o homem à sua imagem. E Deus criou o ser humano à sua imagem de Deus, e o criou, homem ou mulher, os criou. Então, e Deus os abençoou. Então, aqui está o social. Por quê? Casou para que ele casasse e que fecundasse e que aumentasse a população. Então, isso formando a sociedade. Deu para entender? O primeiro mandamento, a primeira ordem, a primeira responsabilidade, quando Adão veio para a terra onde ele teria que trabalhar, a primeira responsabilidade é essa, é nossa, é a responsabilidade social. Nós vamos formar uma sociedade, nós vamos viver numa sociedade onde aumentou a população. Por isso que Deus colocou o homem à sua imagem e o criou, deixa eu repetir aqui, na imagem criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhe disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra e sujeitam-na. Esse é o primeiro mandamento, então, que foi dado para Adão. E o segundo agora é o cultural. É o que nós vivemos. Olha lá. Continuando aí, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhe tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham da superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente, isso servirá de alimento. É o cultural. Qual a ordem que Deus deu para nós, então?
Se nós temos essa tecnologia tão avançada, era igual lá do Adão, ele deu para que nós pudéssemos cuidar de tudo, do rio, da mar, das sementes que a gente tem que replantar. Então, essa é a nossa cultura. E é uma cultura de cada povo. Vamos pensar lá no Japão, eles cuidam do arroz, não é? Nós aqui cuidamos do arroz, feijão, até da cana, mais coisas. Então, é essa cultura, a gente fala. Então, esse mandamento é o segundo mandamento da cultura nossa. Nós temos que ter, nós temos que aperfeiçoar e nós temos que ver o avanço tecnológico. E isso mesmo, relacionado com o meio ambiente. Deus está falando. Oi? Não, aí já é. Mas Deus não falou isso, ele falou. Mas hoje pode. Sim, mas Deus aqui, ele não fala isso, né? Então, ele respeita aqui, ele fala homem e mulher os criou, gente. Então, isso aqui vai ficar bem gravado no nosso coração. Nós sabemos que existem outras formas, mas na palavra de Deus, no nosso coração, nós temos que obedecer o que está na palavra. E eu pedir para que Deus tenha misericórdia deste mundo. Porque ele não está, nesse mandamento social, ele não está falando para a gente fazer de outra coisa errada. Ele está só falando para que a gente tenha que casar homem e mulher. E foi assim que Deus nos criou. E abençoou e disse: sejam fecundos, multiplique e enche a terra. Então, nós já temos 2 mandamentos. Eu tenho que andar um pouco rápido. O mandamento social, o cultural. E agora vem o mandamento espiritual. Continuem. Agora nós vamos encontrar o mandamento espiritual em capítulo 2, versículo 17. Olha lá, o espiritual. 15, deixa eu achar aqui, 16. Acharam, gente? 17. Olha aí. Esse é o espiritual. Essa é aquela cláusula que tem lá. Lembra que nós estudamos aquele pacto da aliança? É esse aí. Esse é o mandamento espiritual. É a obediência. É a obediência. Ele deu aquela ordem para Adão: se da ciência do bem e do mal você não vai comer. Por quê? No dia em que dela comer, você certamente morrerá. E hoje para nós, o dia que nós desobedecermos ao nosso Deus, se nós desobedecermos à palavra, nós vamos morrer para a vida eterna, nós vamos perder a vida eterna. É esses 3 mandamentos que a gente tem que guardar, que esses teólogos reformadores estão mostrando para que a gente possa enxergar na palavra. Pode falar. Exatamente. Nós estávamos perdidos, né? Antes de, quando Adão perdeu o jardim, a eternidade lá, ele veio para o céu, para a terra, não é? E aí Deus continuou falando com os profetas, mas só quando ele mandou Jesus Cristo, não foi? E aí nós tivemos esse privilégio de voltar a ter acesso ao nosso Deus. Então eu tenho que aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador para que a gente tenha a vida eterna. Exatamente, ele foi obediente até a morte. Olha que lindo. Jesus Cristo foi obediente até a morte. Então é isso que colocando dentro desta visão, né, que deste mandamento, a gente vai até Jesus Cristo e sabendo. Se nós não aceitarmos Jesus Cristo, nós não vamos ter a vida eterna. Em primeiro lugar, eu tenho que aceitar Jesus Cristo, né? E
bem rapidinho agora, porque já estamos terminando, a lei desde o Éden, né? Desde a criação. Vamos ser bem rapidinho aqui, porque a Bíblia, ele fala da presença da lei na criação, né? Nós já vimos que tem uma lei e que tem uma aliança na criação, né? E a gente fala assim, a lei começa lá com Moisés. Não começa com Moisés, começa aqui, onde nós estamos vendo os mandamentos, não é? Então, para que a gente possa estar atento, os mandamentos começam lá na criação, entre Deus e Adão. Certo? Então, essa lei existe. O apóstolo Paulo, ele fala alguma coisa, mas na época do apóstolo Paulo, ele se refere a Jesus Cristo, né? E tem aqui uma leiturinha, se a gente quiser ler em Romanos 2,14, depois vocês poderão ver. Mas a preocupação do apóstolo Paulo era estar pregando o evangelho de Jesus Cristo, então ele tinha que estar falando. Mas a lei nossa começa desde o Gênesis. Agora, na última folha, na 13, sobre isso nos diz a confissão de fé de Westminster. Lembra que eu trouxe o livro da confissão de fé, que a gente podia ler, comprar e estudar, que são os teólogos reformados que fizeram essa confissão de fé, para que a gente pudesse entender melhor a palavra. Então, eu vou precisar ler esse pedaço, porque está lá na confissão de fé, na página 13. Diz assim, logo no começo, Deus deu a Adão uma lei. Foi o que nós vimos, não é? Como um pacto de obras. Tudo certo aí? Por esse pacto, Deus o obrigou, bem como a toda a sua posteridade, a uma obediência pessoal, inteira, exata e perpétua. Concorda? Foi tudo isso que nós falamos, não foi? E prometeu-lhe a vida sob a condição dele cumprir com a lei, e o ameaçou com a morte caso ele a violasse, e dotou-o com o poder e capacidade de guardá-la. Então, a confissão de Westminster, ele fez um apanhado geral. Tudo isso que nós falamos, ele fez esse apanhado. E a lei é eterna, não é? Ou vocês acham que é passageira? A lei social, a lei cultural e a lei espiritual. Vocês acham que é passageira? Ela é eterna, ela é para sempre. Então, é por isso que nós temos que glorificar ao nosso Deus. Por tudo que Ele fez, pela criação, por tudo. Não entendi? Deus já falou, Ele já falou lá, e quando mandou Jesus Cristo, né? Ele não falou mais com nenhum profeta, a não ser com João Batista, quando João Batista recebeu, foi o último profeta. Mas depois é Jesus Cristo, e nós temos acesso ao nosso Deus. Olha que liberdade, nós temos esse acesso ao nosso Deus por causa de Jesus Cristo, porque se Jesus Cristo não tivesse vindo, nós não teríamos esse acesso. É por isso que eu posso falar com Deus. Eu posso falar a hora que eu quero, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus nos ouve. Por isso que a palavra do Senhor diz: pedir e dar-se-vos-á. Quer dizer, Ele dá esse direito a gente conversar com o nosso Deus, a pedir, e Ele vai nos dar, através do amor de Jesus Cristo. E no finzinho, terminando, né, nossa aula, a quebra do pacto, o pacto de obras. Certo? Nós estamos falando pacto. Agora vocês já entenderam o que é pacto, né? Entenderam o que é aliança e sabem o que é obra, que é desde a criação. Deu para entender a lição hoje? Quando Deus estabeleceu o pacto, eu vou até ler esse textinho porque é bem pequenininho. Quando Deus estabeleceu o pacto de obras com Adão,
foi o único momento na história em que a vida eterna dependia das obras. Olha, então foi lá com Adão. Foi o último que dependia das obras. Agora nós não dependemos. Adão deveria cumprir os 3 mandamentos. Mas será que ele cumpriu os 3 mandamentos? Ele desobedeceu a todos. Ele desobedeceu todos os mandamentos, trazendo consequências seríssimas. Primeiro, a primeira consequência, ele pensou que tinha autonomia e poderia ser como Deus, desobedecendo o mandamento espiritual, né? Ele desobedeceu, lembra-se disso? Então, foi a primeira consequência. Em segundo lugar, nós vemos Adão desobedecendo o mandamento social, culpando a sua esposa. E por último, a terra que estava sujeita a Adão, agora, hoje, ela é hostil. Depois da queda, os seres humanos só poderiam se relacionar com Deus por meio dos, antigamente, né? As pessoas poderiam se relacionar com Deus quando eles iam até o templo, levavam os animais para ser, fala a palavra para mim? Sacrificados, e aí os pecados eram perdoados. Hoje não, ninguém precisa trazer um carneiro aqui, nem um boi. Alguém precisa trazer? Não, Jesus Cristo já fez esse sacrifício por nós. Ele morreu pela nossa vida. Imagina. Exatamente. Mas nós temos que ter esse cuidado. Imagina se nós tivéssemos que trazer animais aqui dentro, não é? Que bom que nós temos essa liberdade, que Jesus Cristo teve misericórdia de nós e e morreu por nós para nos salvar. E então o mandato social e cultural, e na próxima aula vai ter continuidade de tudo isso. Mas o pacto de obras, vocês aprenderam, nós aprendemos hoje. E tem assim, no finalzinho da nossa apostila diz assim: o que vimos até aqui? Somente por meio de um pacto o ser humano pode receber a salvação. Isso, né? Aliança que Deus fez. Somente com esse pacto de obras. A lei é eterna. Estabelece como criatura, se relaciona com o Criador. Somos nós que hoje temos a liberdade de falar com o nosso Deus através de Jesus Cristo. No pacto de obras, a vida eterna e morte estão condicionados à obediência de Adão. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? O pacto da graça vem depois. Agora, o professor Alberto é que vai falar sobre a redenção. E nós temos um versículo para falar, né? Deixa eu ver se você conseguiu colocar. Eu não trouxe agora a folha. Nós vamos falar esse. Olha aqui. Gênesis 2:17, para que a gente saiba. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Isso aí, então, é para lembrar a aliança, né? E aí? O que vocês acham do pacto de obras? O que vocês acham? Passa muita coisa, mas eu mesmo. Deus é misericordioso. E ele deu, que bom que ele deu muita inteligência para nós, por isso que nós vivemos num mundo tecnológico. Antigamente ninguém nem usava o celular, o telefone, hoje nós temos celular, conversamos pertinho. Isso é bênção, Deus deu essa inteligência para o homem, né? E nós, pode falar. Exatamente, mas é a ciência do bem e do mal.
não é? Ciência do bem e do mal. Olha lá, a árvore da vida é a ciência do bem e do mal. As pessoas podem caminhar para o mal e podem caminhar para o bem. Por isso que o nosso dever hoje, é falar de Jesus Cristo, que ele morreu para nos salvar, para que as pessoas entendam que a gente tem que obedecer à palavra do Senhor e que Jesus Cristo sacrificou a vida dele por nós. E que nós temos que saber escolher, não para o mal, não para a desobediência, mas para o bem. E nosso dever é ensinar. É. Da programa. Já tinha tudo. Por isso que nós vamos ver antes, né? Vamos ver antes, ou nós vimos a partir da criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então nós começamos e vimos que tem 3 mandamentos sérios para nós. E que nós precisamos ter esse relacionamento com Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas pessoas hoje esquecem que não aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. Pulam, né? Não somente, mas nós não. Nós sabemos que nós temos a vida eterna porque Jesus Cristo morreu. Porque antes nós estávamos destituídos da glória de Deus. Destituído, pode falar. É verdade. Eu concordo. Então, Deus criou o homem e a mulher. E hoje há desobediência. Não é? Como? Não, de jeito nenhum. Deus continua o mesmo. Agora, Ele te deu a liberdade. Ele deu a liberdade. Se você falar, olha, eu não quero mais Deus, eu vou embora daqui. Embora Ele tenha compaixão, se você fala que não quer mais, Ele tem um jeito de te trazer novamente. Ele te ama, mas Ele te ama, Ele procura alguém para trazer a ideia de volta para amar Jesus Cristo, para entender o livre-arbítrio. Né? Então, a sua escolha. Você está aqui porque você escolheu. Não é mesmo? Está aqui por escolher, porque se eu não aceitasse, eu falo, não aceito. Então eu estaria. Lógico que foi Deus que escolheu. Não, a gente sabe que Deus que nos escolheu. Ele nos conhecia. Quando lê Jeremias, Deus falou para Jeremias, eu conhecia você antes de ser concebido. Imagina! Então, ele conhecia você, Adélia, antes. E daí, quando você estava no ventre da sua mãe, foi o que ele fez para Jeremias. Quando estava no ventre da sua mãe, eu profetizei, falando para Jeremias, eu profetizei que você seria um profeta, né? Então, é para entender que Deus já nos conhecia. Você tem o nome de Idélia, que Deus já colocou o seu nome aí, viu? Não foi sua mãe. No livre-arbítrio? Você crê? Por você não crê? Eu creio, Deus me escolheu, não eu que escolhi. Lógico. Eu não estou falando que ele já deixou escrito na Bíblia que ele conhecia. Não, ele não só conheceu Jeremias, ele me conheceu cada um de vocês. Não é? Ele já nos conhecia. E ele falou para Jeremias para mostrar para nós que ele já nos conhecia. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, quando lemos a sua palavra, nós queremos cada dia mais glorificar o seu nome. Porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos ama, o Senhor nos sustenta, o Senhor derrama bênçãos
na nossa vida, na nossa família, nós temos que dizer obrigada, Senhor. Obrigada pela lição de hoje, Senhor, porque o Senhor abre, dá-nos uma visão diferente, para que a gente possa ler a palavra e entender. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por os teólogos reformadores que passaram o tempo estudando, Senhor. Que a gente possa entender a sua palavra de uma forma bem detalhada e possa guardar no coração. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu agradeço. Amém. Amém.